Você já se perguntou o que acontece quando aqueles que deveriam proteger seu coração são os mesmos que o despedaçam? Eu tenho 98 anos nas costas, 3 cirurgias no joelho e uma memória que ainda funciona perfeitamente quando se trata de lembrar das traições que sofri. A idade pode ter curvado minhas costas, mas não dobrou meu espírito. Sabe o que é mais doloroso que a artrite que corrói meus dedos todas as manhãs? A sensação de ver seu próprio filho, aquele que você carregou no ventre e criou com todo o amor do mundo, olhar nos seus olhos enrugados pelo tempo e mentir descaradamente. É só um empréstimo temporário, mamãe. Um investimento garantido. Palavras doces como mel envenenado. O sorriso ensaiado que eu conhecia desde que ele era menino. Aquele mesmo sorriso que usava quando quebrava alguma coisa em casa e tentava esconder. Dizem que com a idade ficamos mais sábios, que mentira conveniente para consolar os velhos. O que ganhamos são cicatrizes, memórias amargas e, se tivermos sorte, a coragem para admitir que o tempo não nos tornou imunes às fraquezas do coração, especialmente quando se trata dos filhos. Foi numa terça-feira ensolarada de primavera. Lembro como se fosse hoje. O jasmim do jardim perfumava o ar, e eu estava na varanda da casa onde vivi por 6 décadas. A mesma casa que meu marido comprou quando casamos, onde criei meu único filho, onde enterrei minhas melhores memórias. A mesma casa que, semanas depois, eu seria forçada a abandonar. Assine aqui, mamãe. É só uma formalidade. 3 milhões de reais. Para muitos, uma fortuna inalcançável. Para mim, as economias de uma vida inteira trabalhada com honestidade. Para ele, apenas números em um papel que logo se transformariam em mais zeros em uma dívida impagável. Filha de um dos maiores banqueiros de São Paulo durante a crise de 29, cresci ouvindo histórias sobre homens que perderam tudo em um piscar de olhos. Homens que saltavam de prédios quando o desespero ultrapassava o instinto de sobrevivência. Meu pai, Augusto Mendonça, me ensinou a identificar um golpe a quilômetros de distância. E ainda assim, mesmo com toda essa herança de prudência e desconfiança correndo nas minhas veias, eu assinei aquele papel. Porque quando um filho olha para uma mãe e implora, algo primitivo dentro de nós responde antes que a razão possa interferir. Nunca imaginei que aos 98 anos eu estaria recomeçando. Que teria que encontrar forças onde nem sabia que existiam, que precisaria aprender a ser dura como o aço quando tudo o que queria era desmoronar como as folhas secas do outono. Mas aqui estou eu, contando esta história, não como vítima, mas como sobrevivente, porque se tem uma coisa que aprendi depois de quase um século de vida, é que enquanto houver respiração, há escolha, e eu escolhi não aceitar o papel que meu filho tentou me impor. O de velha tola que se deixou enganar e agora definha em um asilo qualquer. Nasci em 1927, filha única de Augusto e Helena Mendonça. Meu pai construiu um império financeiro enquanto outros perdiam tudo. Nossa casa no Jardim América era um monumento à prudência e à visão de futuro. Mamãe, descendente de italianos, me ensinou sobre elegância e discrição. Papai me ensinou sobre dinheiro e poder. Elisa, ele me dizia enquanto me sentava em seu colo no escritório forrado de mogno, observe as pessoas antes de observar os números. Os números mentem menos, mas as pessoas revelam tudo se você souber olhar. Estudei no tradicional Colégio Santa Marcelina, frequentei a faculdade de economia quando poucas mulheres ousavam adentrar esse mundo, e me casei aos 23 anos com Eduardo Alvarenga, filho de diplomatas e com um futuro promissor nos negócios internacionais. Nossa vida era aquela que aparecia nas colunas sociais. Jantares no Jockey Club, veraneios em Guarujá, viagens anuais à Europa. Mas nunca fomos ostentativos. A verdadeira riqueza, como dizia meu pai, não precisa ser exibida para existir. O único desapontamento da minha vida, por muitos anos, foi a dificuldade em ter filhos. Consultamos especialistas no Brasil e no exterior. Submetemo-nos a tratamentos dolorosos e caros. Até que, aos 43 anos, quando já havia me conformado, veio Rafael. Meu milagre tardio, minha segunda chance,
meu único filho, nascido quando muitas das minhas amigas já eram avós. Eduardo morreu quando Rafael tinha apenas 15 anos. Um infarto fulminante no meio de uma reunião de negócios. Da noite para o dia, tornei-me viúva e única responsável por um adolescente rebelde e por uma fortuna considerável. Os anos seguintes foram difíceis. Rafael tinha o charme do pai, mas nenhuma de suas virtudes. Enquanto Eduardo havia sido disciplinado e visionário, Rafael mostrava-se impulsivo e desinteressado. Trocou de faculdade 3 vezes. Abandonou 2 estágios promissores. Vivia cercado de amigos que desapareciam misteriosamente quando o dinheiro acabava. Mãe, você não entende como o mundo funciona hoje. Ele me dizia quando eu questionava suas escolhas. Como se meus quase 100 anos de vida fossem irrelevantes perante sua sabedoria de 30 e poucos. Mesmo assim, nunca deixei de amá-lo. Talvez tenha sido esse meu maior erro. Amor incondicional, sem limites claros. Enquanto administrava os investimentos deixados por Eduardo e por meu pai, mantinha Rafael com uma mesada generosa. Esperava, ingenuamente, que algum dia ele amadurecesse. Nossa rotina se estabeleceu assim por décadas. Eu, envelhecendo na mansão do Jardim Europa, cercada por memórias e algumas amigas leais que o tempo ainda não havia levado. Ele, aparecendo esporadicamente para almoços dominicais ou quando precisava de algo. Aos 98 anos, minha vida se resumia a sessões de hidroginástica às terças e quintas, chá com as amigas remanescentes às quartas, visitas ao médico com frequência cada vez maior e longas tardes contemplando o jardim que Eduardo plantou para mim quando nos casamos. Uma vida tranquila, confortável e, de certa forma, vazia. Até aquela terça-feira de primavera, quando Rafael apareceu com seu sorriso ensaiado e um contrato de empréstimo nas mãos. Há certas coisas que só a idade nos permite ver com clareza. Os padrões que se repetem, as mentiras que se tornaram tão familiares que quase parecem confortáveis. Quando Rafael entrou na sala naquela tarde, reconheci imediatamente os sinais. O entusiasmo exagerado, o nervosismo mal disfarçado sob uma camada de charme, o modo como evitava olhar diretamente em meus olhos por mais de alguns segundos. Mãe, surgiu uma oportunidade única. Suas palavras saíam apressadas, como se temesse que, se falasse devagar demais, eu teria tempo para pensar. Um investimento em terras no litoral norte. O governo vai anunciar a construção de uma nova estrada e os valores vão triplicar. Observei seu terno impecável, certamente comprado com o dinheiro da última mesada excepcional que havia solicitado 2 meses antes. Seus sapatos italianos reluziam no piso de mármore da sala. Seu relógio, uma peça que pertenceu ao pai, parecia fora de lugar em seu pulso, como se Eduardo estivesse silenciosamente testemunhando aquela cena através daquele objeto. Quanto? Perguntei simplesmente, poupando-nos do teatro desnecessário. Seu rosto hesitou por um instante, como se estivesse recalculando mentalmente o valor que julgava que eu aceitaria. 3 milhões, disse finalmente, com aquela falsa casualidade de quem tenta minimizar a enormidade do pedido. É claro que não precisa ser em dinheiro vivo. Posso usar seu nome como garantia no banco. Você nem precisará mexer em suas economias. Naquele momento, algo dentro de mim, talvez o último resquício da menina que ainda acreditava na bondade incondicional dos outros, queria acreditar. Queria pensar que, desta vez, Rafael estava realmente comprometido, que o investimento era genuíno, que meu filho, aos 55 anos, finalmente havia encontrado seu caminho. E quem está intermediando esse negócio? Perguntei, enquanto ajustava melhor os óculos de leitura para examinar os papéis que ele colocava diante de mim. Marcelo Dantas, respondeu com um floreio de mãos, como se o nome por si só fosse garantia suficiente. Um gênio dos investimentos. Todo mundo no mercado o respeita. Marcelo Dantas. O nome não me era estranho, mas não conseguia situá-lo. Algo na periferia da minha memória alertava, mas o cansaço das últimas noites mal dormidas por causa da artrite tornava difícil acessar aquela informação. Deixe os papéis comigo. Vou analisar e conversamos amanhã, disse, usando a estratégia que meu pai me ensinou.
Nunca tome decisões financeiras sob pressão ou emoção. O rosto de Rafael se contorceu em uma expressão que conhecia bem: impaciência, urgência, medo. Não há tempo, mãe. A oferta expira hoje. Outros investidores estão na fila. A velha tática da escassez, usada por vendedores desde que o comércio existe. Creio que em algum momento ele esqueceu que fui eu quem lhe ensinou sobre essas táticas quando era apenas um menino. Mas há outro fator que Rafael não havia considerado adequadamente: a solidão de uma mulher de 98 anos. O desespero silencioso para manter perto o único pedaço de família que me restava. O terror noturno de morrer sozinha em uma casa vazia demais. Está bem, cedi, pegando a caneta que ele oferecia com demasiada pressa. Onde devo assinar? Suas mãos tremiam ligeiramente quando apontou para as linhas pontilhadas. 3 milhões de reais. A maior parte do que me restava após décadas sustentando seus fracassos e caprichos. Naquele momento, assinando aqueles papéis, não fazia ideia de que estava assinando também minha sentença. 3 semanas. Foi exatamente o tempo que levou para que meu mundo desabasse. 3 semanas entre a assinatura naqueles papéis e o oficial de justiça parado na minha porta com uma intimação e um semblante constrangido, como se executar ordens contra uma senhora de quase um século fosse particularmente desconfortável. Nem sequer precisei ligar para Rafael após a visita do oficial. Sabia que seria inútil. O telefone que tocava sem resposta e as mensagens não lidas no celular que minha neta de uma amiga me ensinou a usar confirmavam o óbvio. Meu filho havia desaparecido, levando consigo os 3 milhões e deixando para trás uma dívida que, com juros e penalidades, já ultrapassava 6 milhões de reais. Foi Maria, minha governanta há mais de 30 anos, quem encontrou o bilhete. Uma folha arrancada de um bloco de anotações, deixada na gaveta do meu criado mudo, como se fosse um lugar óbvio para comunicações importantes. Mãe, precisei viajar a negócios para finalizar o investimento. Houve algumas complicações, mas resolvo tudo quando voltar. Me desculpe pelo transtorno temporário. Com amor, Rafa. Maria me olhava com aquela compaixão silenciosa que só os verdadeiramente leais conseguem expressar. Seus olhos negros, já marcados pelo tempo assim como os meus, continham lágrimas que se recusavam a cair, provavelmente para não piorar minha própria dor. A senhora quer que eu prepare um chá? Foi tudo o que conseguiu dizer, como se o ritual do chá pudesse de alguma forma restaurar a ordem em um mundo subitamente caótico. Assenti mecanicamente. Naquele momento, não conseguia processar completamente a magnitude do que havia acontecido. Parte de mim ainda tentava encontrar explicações razoáveis. Talvez Rafael estivesse realmente tentando resolver a situação. Talvez houvesse algum mal-entendido com o banco, ou com este Marcelo Dantas. Foi apenas quando o advogado da família, Dr. Paulo Mendes, chegou à minha casa naquela mesma tarde, com o rosto grave e uma pasta cheia de documentos, que a realidade me atingiu com toda a sua crueldade. Dona Elisa, ele começou, sentando-se cautelosamente na poltrona da sala, como se eu pudesse desintegrar a qualquer momento, receio que as notícias não sejam boas. Enquanto ele falava, utilizando aquela linguagem técnica que advogados usam para amaciar golpes fatais, eu observava o retrato de Eduardo na parede. Seu olhar sereno parecia me perguntar como permiti que chegássemos a este ponto. O senhor Marcelo Dantas não é um investidor comum, doutor. Mendes explicava, ajustando os óculos nervosamente. Ele opera no que podemos chamar de mercado paralelo de crédito. Um agiota, traduzi secamente, poupando-nos de eufemismos desnecessários. O advogado assentiu desconfortavelmente. E este senhor Dantas tem conexões com o juiz que assinou o mandado de despejo, continuou ele. Já tentei questionar o prazo absurdamente curto que foi dado, mas... Quanto tempo temos? Interrompi. 30 dias. E 30 dias para deixar a casa onde vivi por 60 anos. Onde cada cômodo guardava uma memória. Onde as marcas de crescimento de Rafael ainda estavam registradas discretamente na soleira da porta da cozinha. Onde Eduardo havia plantado um jasmim no dia de nosso casamento,
planta que agora, ironicamente, florescia com vigor no jardim da frente. Naquela noite, sozinha no meu quarto, fiz algo que não fazia desde o funeral de Eduardo. Chorei. Não foram lágrimas silenciosas e dignas como as que derramei ao lado do caixão do meu marido. Foram soluços profundos, dolorosos, quase animalescos. Era como se todo o peso dos meus 98 anos de vida desabasse sobre mim de uma só vez. Chorei pela traição, pela ingenuidade, pelo futuro incerto, pela humilhação de ser despejada na minha idade. Mas, principalmente, chorei pelo amor desperdiçado em um filho que nunca aprendeu o valor da honestidade e da decência. Quando o sol nasceu, eu ainda estava sentada na beira da cama, exausta e completamente vazia. Foi então que tomei minha decisão. Aquelas seriam as últimas lágrimas que derramaria por Rafael. Os dias seguintes passaram como um pesadelo em câmera lenta. Minha rotina cuidadosamente construída ao longo de décadas desmoronou completamente. As noites se tornaram uma sucessão de insônias e pensamentos obsessivos. As manhãs, um exercício de força apenas para levantar da cama. O tempo, esse velho inimigo que normalmente se arrastava na velhice, agora corria impiedosamente contra mim. Os alvos da minha raiva alternavam-se como em um carrossel enlouquecido. Às vezes era Rafael. Como pôde fazer isso a própria mãe? Em outros momentos era Marcelo Dantas. Que tipo de monstro executa uma dívida contra uma senhora de quase 100 anos? Mas na maior parte do tempo, minha raiva se voltava contra mim mesma. Como fui tão cega, tão ingênua, tão patética? A vergonha era talvez o sentimento mais difícil de suportar. Não a vergonha do despejo em si, embora fosse humilhante, mas a vergonha de ter criado um homem capaz de tal traição. Cada vez que o telefone tocava, eu temia que fosse alguma amiga que já havia descoberto sobre minha situação. O círculo social em que vivi toda a minha vida adulta era pequeno e impiedosamente eficiente em espalhar notícias desagradáveis. Maria, minha fiel governanta, tentava me animar com pequenos gestos. Um chá de camomila não solicitado aparecia na mesa de cabeceira. Meus pratos favoritos surgiam no almoço, mesmo sem que eu os pedisse. Ela evitava mencionar o despejo, ou Rafael, mas sua presença constante era um lembrete silencioso de que ainda havia lealdade no mundo. A senhora precisa comer, insistia ela em uma tarde particularmente difícil, quando me encontrou ainda de camisola às 3 da tarde, contemplando o jardim através da janela da sala. Não adianta adoecer agora. Adoecer. A palavra ecoou na minha mente de maneira estranha. Parte de mim quase desejava uma doença. Algo que me levasse rapidamente antes que precisasse enfrentar a humilhação completa que se aproximava. Não seria irônico? Sobreviver a guerras, a Grande Depressão, a perda do marido, para finalmente ser derrotada pela traição do próprio filho? Naquela noite, sentada na cadeira de balanço que Eduardo havia comprado para embalar Rafael quando bebê, contemplei coisas que nunca havia permitido que cruzassem minha mente antes. Pensei em como seria fácil simplesmente aumentar a dose dos remédios para a pressão, adormecer e não mais acordar. Seria rápido, indolor, um fim digno para uma vida que, até 3 semanas atrás, eu considerava bem-sucedida. Mas então meus olhos pousaram sobre a fotografia de meu pai na estante. Augusto Mendonça, o homem que enfrentou a crise de 29 e saiu mais forte. O homem que me ensinou que desistir nunca era uma opção enquanto houvesse um único fôlego de vida. A derrota só existe para quem a aceita, Elisa, ele costumava dizer. Uma frase que, na minha juventude, soava como mais um daqueles clichês motivacionais que os pais usam. Mas agora, no fundo do poço, aquelas palavras finalmente revelavam seu verdadeiro significado. Aquela noite marcou o ponto mais baixo da minha existência. O momento em que contemplei o fim, mas também marcou o início de algo novo, uma resolução silenciosa que começou a se formar dentro de mim. Na manhã seguinte, pela primeira vez desde a visita do oficial de justiça, levantei-me antes do despertador. Tomei um banho demorado, vesti-me com o cuidado de quem se prepara para uma ocasião importante
e penteei meticulosamente meus cabelos brancos. Quando Maria entrou no quarto trazendo o café da manhã, sua expressão de surpresa foi quase cômica. "A senhora está diferente hoje", comentou, colocando a bandeja sobre a mesa. "Estou viva, Maria", respondi simplesmente. "E enquanto estiver, tenho escolhas a fazer." Ela assentiu lentamente, um pequeno sorriso formando-se no canto dos lábios. Talvez tenha sido o primeiro momento verdadeiramente honesto entre nós desde o início daquela crise. Duas mulheres idosas, uma servindo a outra por décadas, reconhecendo silenciosamente a resiliência que apenas os longos anos de vida podem ensinar. "O que a senhora pretende fazer?" perguntou finalmente, servindo-me uma xícara de café. "Primeiro, vou para a minha aula de hidroginástica", respondi, surpreendendo a ambas com a trivialidade da resposta. Depois vamos ver quem realmente possui a escritura da alma de Elisa Mendonça Alvarenga." A piscina aquecida do Clube Paulistano nunca me pareceu tão reconfortante quanto naquela manhã. A água morna abraçava meu corpo envelhecido enquanto realizava os exercícios que a fisioterapeuta orientava. Era terça-feira, dia da minha sessão semanal de hidroginástica para senhoras distintas, um eufemismo gentil para um grupo de mulheres entre 70 e 90 e poucos anos, todas lutando contra o tempo e a gravidade com a dignidade que apenas nossa geração ainda consegue manter. Foi ali, entre exercícios para fortalecer os joelhos e alongamentos para a coluna, que encontrei minha primeira aliada inesperada. "Elisa, você está diferente hoje", observou Olga Pimentel, viúva de um desembargador e minha companheira de hidroginástica há mais de uma década. "Mais presente. Talvez tenha sido a água quente relaxando minhas defesas. Talvez a necessidade humana básica de compartilhar dores para torná-las mais suportáveis. Ou simplesmente o cansaço de guardar aquele segredo que me consumia por dentro. Mas ali, com o barulho da água abafando nossas vozes, contei tudo a Olga. A traição de Rafael. Os 6 milhões de dívida. O despejo iminente. A vergonha que me corroía. Falei sem parar, como se as palavras, uma vez liberadas, não pudessem mais ser contidas. Olga ouviu em silêncio, seus olhos azuis, ainda penetrantes apesar da idade, fixos em mim. Quando terminei, esperava ver pena, talvez constrangimento. Em vez disso, vi algo que não esperava: indignação. "É simplesmente inaceitável", declarou ela com aquela autoridade que apenas a esposa de um desembargador consegue incorporar naturalmente. "E esse tal de Marcelo Dantas, o nome me é familiar." Foi então que outras senhoras do grupo começaram a se aproximar, atraídas pela intensidade de nossa conversa. Em questão de minutos, estava cercada por 5 mulheres septuagenárias, octogenárias e nonagenárias, todas ouvindo atentamente minha situação e oferecendo perspectivas surpreendentemente pragmáticas. "Meu sobrinho é delegado", ofereceu Dulce Campos, uma viúva de 82 anos que sempre usava pérolas, mesmo na piscina. "Posso pedir que ele investigue esse Dantas." "Tenho um conhecido no Tribunal de Justiça", acrescentou Márcia Toledo, que havia sido secretária executiva de um grande escritório de advocacia antes de se aposentar. "Podemos verificar se esse juiz tem histórico de decisões questionáveis." Era como assistir a um esquadrão de combate se formar espontaneamente, composto por senhoras com artrite e próteses de quadril, mas com conexões surpreendentemente poderosas e mentes afiadas que décadas de bridge e palavras cruzadas haviam mantido em excelente forma. Mas foi quando estávamos nos vestindo no vestiário que a verdadeira virada aconteceu. Ricardo Monteiro, viúvo de 75 anos e o único homem que frequentava ocasionalmente nosso grupo, por razões que todas suspeitávamos estar relacionadas à presença de Olga, aproximou-se educadamente da porta do vestiário feminino. "Perdoem-me a intromissão, senhoras", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Mas não pude deixar de ouvir partes da conversa na piscina. "Dona Elisa, gostaria de conversar com a senhora sobre sua situação. Talvez eu possa ajudar." As outras mulheres trocaram olhares significativos. Ricardo Monteiro não era um homem qualquer.
Dono de metade das incorporadoras de São Paulo, sua fortuna era estimada em bilhões. Mais importante, era conhecido por sua discrição e integridade, qualidades cada vez mais raras nos círculos empresariais brasileiros. Aceito um chá, Sr. Monteiro. Respondi com a formalidade que nossa geração ainda preserva. Mas não aceito caridade. Seu sorriso foi gentil, mas seus olhos revelavam uma determinação que reconheci imediatamente. Era o olhar de alguém acostumado a resolver problemas complexos. Jamais ofereceria caridade a uma Mendonça, respondeu ele, usando meu nome de solteira de uma forma que indicava que sabia exatamente quem eu era e de onde vinha. O que tenho em mente é mais uma aliança estratégica. Saí do clube naquele dia com algo que não possuía ao entrar: esperança. Não uma esperança ingênua baseada em fantasias, mas algo mais concreto. A certeza de que, mesmo aos 98 anos, ainda não estava sozinha no mundo. Ao voltar para casa, a casa que em breve poderia perder, senti uma estranha calma. As paredes que antes pareciam estar se fechando sobre mim agora eram apenas estruturas físicas. Importantes, sim, repletas de memórias, certamente. Mas não eram minha essência. Prepare uma pasta com todos os documentos importantes, instruí Maria assim que entrei. Certidões, escrituras, extratos bancários, tudo. A senhora encontrou uma solução? Perguntou ela, um brilho renovado em seus olhos cansados. Não, respondi honestamente. Mas encontrei aliados. E no jogo da vida, Maria, isso às vezes faz toda a diferença. O chá com Ricardo Monteiro aconteceu no dia seguinte. Não em um café elegante como eu esperava, mas no escritório austero de sua incorporadora no 20º andar de um edifício na Avenida Paulista. A vista panorâmica de São Paulo contrastava dramaticamente com o caos interior que eu vivia. A cidade continuava sua rotina implacável, indiferente às pequenas tragédias pessoais que se desenrolavam dentro de seus arranha-céus e mansões. Gosto de clareza, Dona Elisa, começou Ricardo, depois que sua secretária serviu um chá de jasmim em xícaras de porcelana fina. Um detalhe que revelava sua atenção às preferências de uma senhora da minha geração. Investiguei sua situação. Seu filho acumulou uma dívida de 6 milhões com Marcelo Dantas, um homem conhecido por seus métodos pouco ortodoxos de cobrança. A maneira direta como colocou os fatos, sem rodeios ou condescendência, me agradou. Aos 98 anos, aprendi a valorizar pessoas que economizam tempo e palavras. Também descobri que a execução da dívida e o despejo estão correndo em tempo recorde, graças às conexões do Sr. Dantas com o juiz Castro, conhecido por suas decisões controversas e seu estilo de vida incompatível com o salário da magistratura. Uma inferência clara de corrupção que Ricardo fez sem precisar dizê-la explicitamente. O senhor parece bem informado para alguém que ouviu minha história apenas ontem, observei, tomando um gole do chá. Um sorriso discreto cruzou seu rosto marcado pelo tempo. Quando se constrói em São Paulo há 50 anos, Dona Elisa, aprende-se a conhecer tanto os alicerces da cidade quanto as fundações de seu poder. Assenti, reconhecendo a sabedoria daquelas palavras. As verdadeiras estruturas de poder raramente são visíveis na superfície. E o que o senhor sugere? Tenho uma proposta. Minha empresa comprará sua dívida do Sr. Dantas. Assumiremos o controle da execução. Franzi o senho, confusa. E como isso melhora minha situação? Ainda devo o dinheiro, apenas mudaria meu credor. A diferença, Dona Elisa, é que não tenho interesse em sua casa ou em humilhá-la. Tenho interesse em usarmos essa situação para corrigir uma injustiça maior. Foi então que Ricardo revelou seu plano. Uma estratégia que exigiria paciência, nervos de aço e, principalmente, minha participação ativa. Não seria fácil para uma mulher da minha idade com minhas limitações físicas. Envolvia confrontos que eu preferiria evitar e exigia uma dureza que contradiz a imagem da avó gentil que cultivei ao longo dos anos. O senhor está me pedindo para ser implacável com meu próprio filho, constatei, sentindo um nó na garganta. Estou pedindo que seja justa, corrigiu Ricardo. Há uma diferença fundamental.
Ao sair daquele escritório, carregava comigo dois sentimentos contraditórios. O primeiro era um peso enorme, a responsabilidade de tomar decisões drásticas que mudariam para sempre minha relação com Rafael. O segundo era uma leveza surpreendente, a liberdade que vem com a certeza de que existe um caminho à frente, por mais difícil que seja. Meu primeiro desafio veio naquela mesma noite, quando precisei voltar para casa e fingir que nada havia mudado. Maria percebeu meu estado de espírito alterado, mas respeitou meu silêncio. A casa, que por dias havia se tornado uma prisão sufocante, agora parecia estranhamente transitória, como um cenário de teatro que em breve seria desmontado para dar lugar a outro. "A senhora está bem?" perguntou Maria, enquanto me servia o jantar que mal conseguiria comer. "Estou em transição, Maria", respondi enigmaticamente. "Estamos todos, sempre." Os dias seguintes foram um exercício de paciência e autocontrole. O plano de Ricardo exigia que eu mantivesse as aparências enquanto sua equipe jurídica trabalhava nos bastidores. Continuei com minha rotina habitual: hidroginástica às terças e quintas, chá com as amigas às quartas, como se não estivesse prestes a perder tudo o que construí. A primeira falha em nosso plano veio de onde menos esperávamos. Cláudia Mendes, esposa do Dr. Paulo, meu advogado de longa data, era conhecida por sua língua afiada e sua incapacidade de manter confidências. Durante o chá semanal no Jardim França, ela abordou o assunto que eu tanto temia. "Elisa, querida, soube que está enfrentando dificuldades", disse ela com aquela falsa preocupação que mal disfarçava seu deleite em espalhar más notícias. "Paulo me contou sobre a situação com Rafael. Que vergonha, não? Um filho fazer isso com a própria mãe." Senti o olhar das outras mulheres sobre mim, uma mistura de curiosidade mórbida e pena que me fez sentir como um animal exótico em exibição. Naquele momento, tive duas escolhas: desmoronar sob o peso da humilhação pública ou enfrentá-la de cabeça erguida. "Agradeço sua preocupação, Cláudia", respondi com uma calma que não sentia. "Mas parece que seu marido esqueceu-se da confidencialidade cliente-advogado, uma falha ética grave, não acha?" O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Cláudia empalideceu visivelmente, percebendo tarde demais que havia cruzado uma linha. As outras senhoras trocaram olhares desconfortáveis, divididas entre o prazer de ver Cláudia em apuros e o constrangimento da situação. Aquela tarde marcou minha primeira vitória pequena. Não havia permitido que me reduzissem a uma vítima digna de pena, mas também representou uma complicação no plano de Ricardo. A notícia da minha situação se espalharia rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo, potencialmente alertando Rafael e Dantas sobre movimentações estranhas. Quando relatei o incidente a Ricardo, durante nosso encontro no dia seguinte, ele não pareceu surpreso. "Esperávamos por isso", disse ele tranquilamente. "Na verdade, pode jogar a nosso favor. Deixe que pensem que está derrotada, Dona Elisa. Os adversários mais perigosos são aqueles que subestimamos." Esse conselho foi posto à prova quando, na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. A voz de Rafael, ligeiramente distorcida pela distância, soou casual demais para alguém que havia abandonado a mãe com uma dívida impagável. "Mãe, como você está? Desculpe não ter ligado antes. As coisas aqui na Colômbia estão uma loucura." Colômbia. A mentira era tão transparente que quase ri. O identificador de chamadas havia mostrado um número de Florianópolis. Respirei fundo, lembrando-me do papel que precisava interpretar. "Rafael, graças a Deus. Estou desesperada, filho. Vão tomar a casa. Um oficial de justiça veio aqui com um mandado de despejo e..." "Calma, mãe", interrompeu ele com aquela condescendência que sempre me irritou. "Estou resolvendo tudo. O investimento teve alguns contratempos, mas está caminhando. Logo terei o dinheiro para quitar essa dívida." Mais mentiras. Cada palavra dele era como uma pequena punhalada. Este homem, que compartilhava meu sangue, meus genes, minha história, não hesitava em continuar enganando-me mesmo após ter me levado à beira da ruína. "Quando você volta?", perguntei, injetando uma nota de desespero na voz. "Preciso de você aqui, filho." "Em algumas semanas no máximo", prometeu vagamente. "Enquanto isso, não assine nada. Não fale com ninguém sobre isso.
principalmente com advogados ou bancos, entendeu? Claro que entendia. Ele temia que eu tomasse alguma medida legal que pudesse complicar sua situação. O que ele não imaginava é que eu já estava muito além disso. Entendi, filho. Por favor, venha logo. Ao desligar, senti uma mistura de tristeza e determinação. A conversa confirmava o que já suspeitávamos. Rafael não tinha a menor intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Estava apenas ganhando tempo enquanto se escondia, provavelmente gastando o que restava dos 3 milhões. Aquela noite, chorei pela última vez. Não pelo dinheiro ou pela casa, mas pela morte definitiva da ilusão que mantive por décadas. A ilusão de que, apesar de tudo, meu filho tinha um núcleo de decência que eventualmente prevaleceria. Uma semana depois, em uma manhã de quinta-feira particularmente quente para o outono paulistano, encontrei Ricardo no Parque Ibirapuera. Caminhávamos lentamente pela Alameda das Árvores, eu apoiada em minha bengala, ele ajustando gentilmente seus passos aos meus. Era uma escolha inteligente para a nossa reunião. Ninguém suspeitaria de 2 idosos conversando em um banco de parque. Conseguimos, anunciou ele sem preâmbulos. Dantas aceitou vender a dívida para minha empresa. Obviamente, não sabe que estou agindo em seu benefício. Quanto custou? Perguntei, sentindo-me desconfortável por envolver Ricardo em questões financeiras tão significativas. 7 milhões. Ele insistiu em um prêmio sobre o valor original. Engoli em seco. É muito dinheiro, Ricardo. Não sei como poderei... Não se preocupe com isso agora, interrompeu ele gentilmente. Temos questões mais urgentes. Sua casa está segura por enquanto, mas precisamos avançar para a próxima fase do plano. A próxima fase era precisamente o que mais me atormentava. Envolveria confrontar Rafael diretamente quando ele retornasse, expondo não apenas sua traição, mas também as consequências jurídicas de suas ações. Ricardo havia contratado um investigador que descobriu que o investimento nunca existiu. O dinheiro havia sido usado para pagar dívidas antigas de Rafael e financiar seu estilo de vida extravagante. E se ele não voltar? Perguntei, expressando o temor que me assombrava. Ricardo sorriu discretamente. Ele voltará. Quando o dinheiro acabar, e acabará em breve pelo que descobrimos sobre seus gastos, não terá outra opção. Ele sempre volta para você, não é mesmo? Assenti tristemente. Era verdade. Ao longo de décadas, esse havia sido o padrão. Rafael desaparecia quando tinha recursos e retornava quando precisava de mais. Um ciclo tóxico que eu havia permitido que continuasse por tempo demais. Naquela tarde, de volta à minha casa, enfrentei um novo desafio. Maria, que havia sido minha confidente silenciosa durante toda a crise, finalmente expressou suas preocupações. Dona Elisa, perdoe minha intromissão, mas estou preocupada, começou ela, enquanto arrumava meticulosamente as flores na sala. A senhora está diferente nas últimas semanas. Mais reservada, recebendo ligações misteriosas, saindo sem dizer para onde vai. Olhei para aquela mulher que por mais de 30 anos havia sido muito mais que uma funcionária, que havia segurado minhas mãos quando Eduardo faleceu, que conhecia cada canto e história daquela casa tanto quanto eu. Percebi então que meu silêncio, embora motivado pelo desejo de protegê-la, estava na verdade machucando-a. Sente-se, Maria, pedi, indicando o sofá, um lugar onde ela raramente se sentava, mantendo sempre a distância profissional que sua geração considerava apropriada. Preciso lhe contar algo importante. Nas 2 horas seguintes, compartilhei tudo: a traição de Rafael, a intervenção de Ricardo, o plano em curso. Observei suas expressões mudarem do choque inicial à indignação e, finalmente, a uma determinação que espelhava a minha própria. Sempre soube que o menino Rafael não era digno da senhora, declarou ela finalmente, com a franqueza que apenas décadas de convivência permitem. Mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. Nem eu, Maria, nem eu. E o que posso fazer para ajudar? Perguntou, surpreendendo-me com sua oferta imediata de apoio. Foi naquele momento que percebi algo fundamental. Eu não estava sozinha nesta luta. Tinha Ricardo, com seus recursos e estratégias.
Tinha minhas amigas da hidroginástica com suas conexões surpreendentes, e tinha Maria, cuja lealdade valia mais que qualquer conta bancária. Por enquanto, continue como sempre, respondi. Mas quando Rafael voltar, e ele voltará, precisarei que observe tudo. Cada movimento, cada telefonema, cada visitante. Você conhece esta casa e seus segredos melhor que qualquer um. Maria assentiu com a dignidade de uma general recebendo ordens de batalha. Naquele instante, nossa relação mudou sutilmente. Não éramos mais apenas patroa e empregada, mas aliadas em uma causa comum. Uma última coisa, Dona Elisa, disse ela, levantando-se. Quando tudo isso acabar, quando o menino Rafael receber o que merece, a senhora permitirá que eu esteja presente? Sorri, sentindo uma onda inesperada de afeto por aquela mulher forte que tanto havia me apoiado ao longo dos anos. Não apenas permitirei, Maria. Faço questão. Os dias se transformaram em semanas. Abril cedeu lugar a maio, e as noites começaram a esfriar, anunciando o inverno que se aproximava. 23 dias haviam se passado desde a ligação de Rafael, e ainda não havia sinal dele. O prazo original do despejo já teria expirado não fosse a intervenção de Ricardo, que, como novo detentor da dívida, havia suspendido temporariamente a execução. Ele está em Balneário Camboriú agora, informou Ricardo durante nossa reunião semanal, desta vez em sua cobertura no Jardim Paulista. Nosso investigador o localizou em um resort de luxo. O dinheiro está acabando rapidamente. Observei a cidade através das amplas janelas do apartamento de Ricardo. São Paulo se estendia a perder de vista, uma floresta de concreto pontilhada por luzes que começavam a se acender no entardecer. Em algum lugar lá embaixo estava minha casa, aguardando silenciosamente um desfecho que parecia cada vez mais inevitável. E se ele simplesmente não voltar? Perguntei, verbalizando o temor que crescia dentro de mim. E se preferir desaparecer completamente? Ricardo depositou sua xícara de chá sobre a mesa de centro com delicadeza. Pensei nisso, admitiu. Por isso tomei uma providência adicional. Ele pegou seu telefone e mostrou-me uma mensagem de texto enviada para o número de Rafael. Senhor Alvarenga, represento uma empresa de investimentos interessada em propriedades no litoral norte de São Paulo. Soubemos que o senhor possui uma oportunidade nessa região. Podemos oferecer uma parceria vantajosa. Estarei em SP na próxima semana. Reunião em seu escritório? Ele respondeu em menos de 5 minutos, continuou Ricardo. Marcou para segunda-feira às 10 horas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A isca havia sido lançada e Rafael, sempre ávido por dinheiro fácil, mordera sem hesitação. Ele virá direto para a casa, concluí. Precisará de um lugar para se preparar para essa reunião fictícia. Ricardo assentiu. E encontrará uma recepção que não espera. Os preparativos para o confronto foram meticulosos. Ricardo contratou um advogado especializado em crimes financeiros. Olga, minha amiga da hidroginástica, conseguiu que seu sobrinho delegado preparasse um dossiê sobre as atividades suspeitas de Rafael. Maria reorganizou a casa, assegurando-se de que todas as rotas de fuga estivessem sutilmente bloqueadas, móveis ligeiramente deslocados, portas secundárias trancadas. A expectativa do confronto iminente afetava-me fisicamente. Minha pressão arterial oscilava perigosamente, forçando-me a aumentar a medicação. As noites tornaram-se exercícios de insônia, com pensamentos contraditórios lutando em minha mente. A mãe que ainda amava o filho versus a mulher traída que exigia justiça. Na sexta-feira à noite, 3 dias antes do esperado retorno de Rafael, tive uma crise de ansiedade que me levou às lágrimas. Maria me encontrou na sala, contemplando o retrato de família, onde Rafael, ainda adolescente, sorria ao lado do pai. A senhora não precisa fazer isso, disse ela gentilmente, sentando-se ao meu lado, uma raridade que demonstrava a excepcionalidade do momento. Podemos encontrar outra solução. Não há outra solução, Maria, respondi, enxugando as lágrimas. Ele precisa aprender que ações têm consequências, mesmo que isso parta meu coração. No domingo à noite, recebi uma mensagem de texto que confirmava nossas previsões. Mãe, chego amanhã cedo. Resolvemos o problema. Tenho uma reunião importante às 10 horas.
Deixe meu quarto preparado. Beijos. Nenhuma palavra sobre a dívida. Nenhum pedido de desculpas pelo desaparecimento. Apenas a presunção de que tudo estaria como sempre. A mãe, submissa, aguardando o filho pródigo com os braços abertos. Mostrei a mensagem a Maria, que balançou a cabeça em silêncio. Vou preparar o quarto dele, disse ela finalmente. E os outros quartos também. Os outros quartos se referiam aos aposentos onde Ricardo, o advogado e o delegado passariam a noite, esperando discretamente pelo momento certo para surgir. Nossa casa, antes um refúgio de paz e memórias, havia se transformado em um cenário para uma emboscada cuidadosamente orquestrada. Naquela noite, sentada sozinha na varanda, observando o jardim que Eduardo havia plantado décadas atrás, permiti-me um último momento de hesitação. Estava mesmo preparada para enfrentar meu único filho? Para expor suas mentiras e potencialmente enviá-lo à prisão? A resposta veio na forma de uma memória súbita. Rafael, aos 7 anos, quebrando deliberadamente o vaso chinês que minha avó havia me deixado, apenas porque eu havia negado um brinquedo que exigia. Seus olhos, mesmo então, não mostravam arrependimento, apenas cálculo. Como se testasse os limites do meu amor, medindo quanto poderia tirar antes que eu finalmente dissesse basta. Em quase 9 décadas de vida, nunca havia dito essa palavra para ele. Talvez fosse exatamente por isso que estávamos nessa situação agora. Amanhã seria diferente. Amanhã, finalmente, Rafael Alvarenga descobriria que mesmo o amor incondicional de uma mãe tem limites. Basta! Sussurrei para o jardim silencioso, ensaiando a palavra que nunca tive coragem de pronunciar. Basta. Você acompanhou até aqui o início da minha história. Como aos 98 anos, fui traída pelo meu próprio filho e deixada à beira do despejo, carregando uma dívida que jamais poderia pagar. Depois de décadas sendo manipulada pela pessoa que mais amava no mundo, finalmente encontrei a força para dizer basta e tomar as rédeas do meu próprio destino. Mas esta é apenas metade da jornada. Como uma mulher da minha idade conseguiu enfrentar seu próprio filho? Como transformei a traição em redenção? E o que acontece quando, após décadas de silêncio e submissão, uma mãe finalmente impõe limites ao filho que sempre protegeu? Se quiser descobrir como confrontei Rafael, como reconstruí minha vida quando todos achavam que era tarde demais, e como aos 100 anos descobri que nunca é tarde para recomeçar, não perca a parte 2 desta história no meu perfil.